Habemos Clarissa Oliveira. Os candidatos não conseguiram derrubar o áudio da Clarissa, ela voltou aqui para falar com a gente. Ô Clarissa, para quem estava querendo ver ali um debate com profundidade, talvez tenha se decepcionado. É isso. Bom dia direito agora. Espero que todo mundo consiga me ouvir muito bem. Elisa, Pedro, todo mundo está aqui, a Basília também. Olha, Elisa, eu estava falando aqui para vocês que em 25 anos de carreira, quase 25 anos de carreira, eu nunca vi um debate para a Prefeitura de São Paulo, mesmo um debate presidencial que descambasse para esse nível. A gente teve realmente, assim, uma avacalhação do debate na maior cidade do país. Isso, no meu entendimento, acabou jogando a favor de Ricardo Nunes e Guilherme Boulos. Por quê? Principalmente Ricardo Nunes foi alvo preferencial dos seus adversários, isso já era esperado, foi duramente atacado, muito criticado, com muita gente levantando denúncias de corrupção, associação do seu governo com crime organizado e assim por diante. Até aquela questão também do boletim de ocorrência, da mulher dele, violência contra a mulher e tal. Guilherme Boulos também foi alvo em mais de uma ocasião. Teve muitos ataques ali muito fortes na direção dele, vindos principalmente de Pablo Marçal. Teve também algumas alfinetadas pesadas do próprio prefeito. Tudo isso, de fato, aconteceu. Os dois foram os que mais apanharam. Só que o nível dos ataques descambou para um patamar tão baixo que acabou parecendo gritaria. Então, algumas denúncias muito sérias e consistentes que estão colocadas contra a gestão de Ricardo Nunes, por exemplo, acabaram parecendo ali no meio menos relevantes, parecia gritaria dos adversários. E o mesmo também acabou acontecendo com Guilherme Boulos em algumas ocasiões, em algumas situações. Então, diante desse cenário, os dois conseguiram aproveitar alguns apartes no meio dessa confusão para apresentar propostas para a cidade, para exaltar os pontos que eles consideram fundamentais, conseguiram falar de segurança pública, de como eles pretendem intensificar a atuação da Guarda Civil Metropolitana, ponto muito importante na estratégia de ambos, conseguiram falar de saúde, conseguiram falar de educação, de áreas que eles consideram ali importantes dentro do seu programa de governo e conseguiram transmitir, na minha visão, ali olhando para o conjunto do debate, a ideia de que eles eram candidatos sérios em torno de apenas figuras. Os dois, você avalia? Não só os dois, mas a gente tem que dar esse destaque para eles por estarem melhor posicionados. A tensão é muito eles grande são neles, líderes, né, na disputa. Tabata Amaral tentou fazer um jogo mais propositivo, abriu aí as suas exposições de maneira mais sóbria, mas até ela acabou descampando um pouco para essa coisa do embate, do confronto, pegando embalo nesse tom. Mas Tabata Amaral o fez de maneira muito mais razoável, né? Então, por exemplo, foi ela quem acabou levantando aquela questão do boletim de ocorrência que foi registrado, na verdade, pela mulher de Ricardo Nunes. Foi ela que trouxe esse assunto para discussão e o prefeito precisou, nesse caso, sim, precisou se explicar. Nos outros ataques era tanta coisa sendo jogada que passava batido. Desculpa, uma coisa que me chamou muita atenção. Eu conheço o Ricardo Nunes pessoalmente de uma convivência frequente há 10 anos. Ali, naquela hora em que a Tabata Amaral pergunta para ele sobre a questão do boletim de ocorrência da esposa dele, ali ele sentiu o baque. Muito mais do que os outros, todos os momentos. Né? Você conhece de acompanhar, né? De PCC, de crime organizado, de desvio em creche, mas aquilo era arremessado de uma forma tão virulenta, tão baixa, que o prefeito nem precisava responder. Na maioria dos casos, ele simplesmente desviava, passava como se não tivesse acontecendo aquilo ali e desviava o foco para outra coisa, dava uma tirada no Pablo Marçal, por exemplo, e acabava seguindo o rumo dele ali. No caso de Tabata Amaral, como ela fez uma pergunta forte, uma crítica intensa, mas de maneira objetiva, clara e respeitosa, digamos assim, ele se viu obrigado a dar explicações. E aí ele, de fato, precisou se manifestar. Então, a gente vê como essa avacalhação acaba tirando o foco do que seria importante no debate, mesmo para quem está atacando. José Luiz da Atena... Eu ia perguntar isso. E o da Atena, José Luiz da Atena acabou perdendo um pouco o holofote que se esperava ali para Pablo Marçal, porque, de fato, Pablo Marçal fez ali uma performance, né? Ele foi
com o objetivo de virar meme. Ele queria ser o nome do debate a circular nas redes sociais, conseguiu cumprir esse objetivo com certeza, na base da baixaria. Foi muito palavrão, um jogo assim, rasteiro mesmo contra os adversários. Mas não foi uma coisa meio falem mal, mas falem de mim? Não, eu acho que ele banca é uma isso coisa, tudo bem que falem mal, vamos. A gente não pode esquecer, eu tava conversando com o nosso editor aqui mais cedo, né, que essa verborragia, em muitas ocasiões, com muitos candidatos, já deu resultado no passado. A gente pode esquecer que até mesmo Jair Bolsonaro já foi uma figura que tinha um pouco desse verniz, né, lá atrás. Então, assim, e virou presidente da República. Então, assim, ele veio com a ideia de ser o antipolítica que está lá para implodir tudo. José Luiz da Atena fez uma performance de câmera que era esperada de um showman, né? Ele sabe se apresentar para a câmera, ele estava falando com quem estava em casa, o telespectador que estava assistindo sentado no seu sofá, ele não estava falando com a turma das redes sociais. E ele resolveu bater de frente ali com o prefeito Ricardo Nunes, foi muito incisivo, mas em certo grau também desbancou um pouco para a baixaria e ficou ali um pouco associado a Pablo Marçal. Eu tive essa sensação de que da Atena, se não tivesse Marçal, ele teria tido o show dele. Com o Pablo Marçal ali, ele pareceu quase um coadjuvante daquele jogo rasteiro. Eu tive um pouco essa sensação. E dentro desse contexto, me pareceu que Nunes e Boulos saíram ganhando, porque eles pareciam mais sérios que os seus colegas ali de debate. Porque diante de tanto destempero, né, Basília, quem minimamente faz ali, de repente, um trabalho de trazer, olha, uma informação, de trazer um comentário, e eu digo aqui, estou falando dos dois, tá, que são os dois opostos ali dessa campanha que estão liderando na dianteira nas votações. Você tem Nunes e você tem Guilherme Boulos, que acabam, né, Basília Rodrigues, ganhando um espaço diferente.